Sejam bem-vindos. Eu sou Matheus Ramos. Vou fazer uma breve apresentação sobre o posicionamento dos crátons amazônicos São Francisco nos paleocontinentes. É uma proposta do professor Fabrício Cachito, de Geologia do Brasil, na UFMG. Então, vamos ver de quais crátons nós estamos falando e como que eles se associaram, se moveram ao longo da história da Terra. Eu coloquei aqui uma reconstrução de Gondwana para dar o contexto de que o Cráton São Francisco foi unido ao Cráton do Congo, por boa parte dessa história que a gente vai contar. E o outro Cráton que a gente falar é o Amazônico, que constitui boa parte do território brasileiro, né? Então, por que a gente vai falar dessa questão dos supercontinentes, crátons, começando lá no Arqueano? Aqui, se a gente pegar os pedaços do território brasileiro do Paleoarqueano, Mesoarqueano, aqui a gente vê o Cráton São Francisco e o Amazônico, também no Neoarqueano, a gente percebe algumas coisas. Primeiro que esses crátons também são constituídos de pedacinhos, de blocos menores, né, que foram se aglomerando ao longo desse período. Parece que Meso-Neoarqueano foi importante para isso. Até mais para frente, entrando no Paleoproterozoico. E mais uma coisa, assim, uma observação macro que se notou em muitos crátons arqueanos do mundo, é que eles costumam ser margeados por rochas paleoproterozoicas com característica de depósitos de rift. Então, quebras, né, em continentes que deveriam existir no Arqueano. A partir dessa ideia, foram sendo propostas algumas reconstituições, juntando esses crátons arqueanos em supercontinentes, em pedaços maiores, né? Tentando se entender como é que eles estavam posicionados na época. Para o Arqueano, então, são duas possibilidades. Os supercontinentes que que foram propostos, né? É a ideia de juntar esses pedaços de cratônicos ao redor do mundo, colocando num bloco só, um bloco continental só, que juntasse todos os crátons naquela época. São duas constituições aqui. Esse aqui é o Kenorland e esse aqui é o Ur. As duas não são compatíveis entre si, são de idades um pouco diferentes, não são compatíveis entre si. São condições difíceis de se sustentar com os dados paleomagnéticos que vêm sendo estudados mais recentemente, porque verifica-se facilmente que a movimentação desses pedaços cratônicos não eram coerentes com um grande continente. Então, a outra hipótese que se levanta é dos supercrátons. Como que seria isso? São um bem característico, né, para essa ideia é o Valbara, que seria a junção do Capival com o Pilbara, ali da Austrália com a África do Sul, e pelas semelhanças geológicas entre esses dois crátons. E, a partir disso, foram feitas outras propostas de supercrátons. Quer dizer, não tem a proposta de ser um supercontinente, juntar todos os crátons em um só, mas sim identificar pedacinhos que juntam, que tem dados suficientes para fazer uma conexão, né? Então tem aqui Supéria, Sclavia, Zingarnia. Existe um estudo colocando o Cráton São Francisco, que ele em algum momento se juntou com o Cráton do Congo, né? Então ele é uma península ali desse Cráton maior,
e justamente por causa dessa junção, existiu uma zona de fraqueza ali que pode ter ajudado no momento da quebra, quebrando de novo no lugar onde tinha juntado, né? A reconstituição coloca ele perto desses dois supercrátons, Clave e Zingarni, então talvez fazendo um supercráton de toda essa galera aqui junto do São Francisco. Aqui a gente pode ver do que eu estava falando, São Francisco com o Zingarni, Esclávia, e esse artigo aqui fala que pelos dados paleomagnéticos coletados, aqui a Supéria, o outro pessoal, ele tem dois retratos, né, de dois momentos, 2.6 e 2.4, e eles são condizentes com dois blocos, dois conjuntos se movimentando independentemente, ou se fosse um supercontinente, ele teria que ser muito efêmero, quer dizer, ele teria que se formar ali em 2.6 e se quebrar e formar de uma forma diferente em 2.4, o que parece não ser muito coerente com o que se imagina para a tectônica da época. Talvez nem com o atual e pelo comportamento dos supercontinentes que a gente tem mais dados. Então, a ideia dos supercrátons é a mais... faz mais sentido atualmente. Talvez com mais dados possam se entender melhor a disposição deles num possível supercontinente, né? Mas a princípio o que a gente tem são esses supercrátons, que já é uma coisa bem interessante. Então, agora essa transição para o Paleoproterozoico, justamente marcada por uma mudança na dinâmica do planeta, né, para algo mais parecido com a tectônica de placas que a gente conhece atualmente. No Paleoproterozoico já teve, né, na transição para o Paleoproterozoico já teve a glaciação, aumento da oxigenação, muitos orogêneses. Então, a gente consegue também, devido ao maior volume de rochas, fazer uma primeira composição de um supercontinente chamado de Colúmbia ou Nuna, dependendo do autor. Ainda existe uma discussão acerca desse nome. Mas a questão inicialmente aqui Hoffman, 88, né, teria feito uma proposta juntando a Laurência e a Báltica. Já nesse período, essa junção é chamada Nena, e parece que ao longo do tempo foi se tendo dados condizentes. Isso aqui são dados paleomagnéticos condizentes com o fato desses dois pedaços cratônicos terem andado juntos nessa época. Aqui são algumas constituições, né, da Colúmbia ou Nuna. A gente pode ver que sempre a Laurência aqui no meio e colocando outros crátons em volta, como por exemplo, foi feita uma proposta de junção da Amazônica com a Báltica e África Oeste, chamada de Samba, mas que também já se viu que não era muito condizente com os dados paleomagnéticos subsequentes. Essa proposta aqui coloca até a Amazônia separada do resto de Colômbia e São Francisco Congo aqui no meio, perto da Índia e Sibéria. Então, é uma questão difícil, né, fazer essas reconstituições, e os dados paleomagnéticos vão trazendo novas informações para teorizar esse supercontinente. Aqui também tem uma constituição do Alexandre Chaves, né, nosso professor, lá no GC. Coloca o Crato Amazônico de São Francisco lado a lado aqui, e ele baseou principalmente em províncias ígneas. A gente pode ver aqui em preto, né? E lembrando que ainda tem-se a ideia de que o cráton amazônico
e São Francisco ainda estavam se constituindo nessa época. Então, talvez essa separação de vários blocos da forma como vemos atualmente, rodeando ali a Laurência, que foi a primeira identificada como tendo uma junção ali no Nena, seja um pouco... não seja muito precisa, né? Porque provavelmente ainda muitos blocos menores se juntando nessa época. Mas é o que é possível de ser feito com os dados atuais, né? É a forma de se trabalhar. Bom, acho que uma coisa importante é falar são os critérios usados para as reconstituições. Talvez o principal, o primeiro, né, são as semelhanças geológicas entre os crátons. Então, eventos magmáticos de característica específica, tipo complexos alcalinos, complexos máficos acamadados, as províncias ígneas, ou eventos magmáticos de curta duração, que sejam identificados em diferentes cratons, indicam, né, proximidade entre eles, né, por ter conseguido preservar esses eventos. Um desenvolvimento que começou a ser utilizado e bem interessante é esse conceito do código de barras, baseado em diques máficos, que tem uma geometria associada e que essa geometria pode ser reconstituída e colocada e pareada, né, em diferentes crátons. Então aqui temos um exemplo daquele conjunto superior, né? Como que diferentes eventos de diques podem estar, são identificados, e a partir dessa identificação é preciso ser feita uma correlação geométrica entre eles, o que é uma coisa bem incrível que vai continuar sendo estudada. E a terceiro fator seriam os dados paleomagnéticos, que eu já até falei bastante deles, que são aquele conceito de que as rochas máficas com minerais magnéticos preservam a orientação em relação ao polo magnético da Terra. E a partir disso são feitas reconstruções bem complexas, mas que conseguem, no final das contas, identificar a posição provável daqueles crátons ao longo do tempo. Então, esses dados têm aparecido mais e têm servido muito para verificar se crátons andaram juntos ou separados. Aqui o exemplo, né, do Amazônica, o cráton amazônico encontrando essa região aqui da Báltica e Laurência, né? Na época da Rodinha, que vamos falar agora. Então, depois que a Colômbia quebrou, vem a ideia dos próximos supercontinentes, que seria a Rodinha. Aqui eu vou mostrar uma reconstituição do Lee e, na verdade, muitos autores. Foi um trabalho bem grande. 2008. Vamos lá. Aqui, começando em 1.1, a gente vê aquele mesmo núcleo, né, de Laurência Báltica com a Sibéria. Então, isso é até uma questão que se levanta, se esse núcleo realmente estava presente tanto em Colômbia quanto em Rodinha, ou se isso não é um viés pelo jeito que as coisas estão posicionadas atualmente, ou se é realmente um indicativo de como funcionava a dinâmica tectônica na época. Mas, de qualquer forma, aqui está a reconstituição. O nosso Congo São Francisco está aqui, separado por um oceano desse pedaço, e a Amazônia aqui no meio. Então, já em ponto zero,
a ideia é que São Francisco e a Amazônia todos se aproximariam da Laurência, terminando mais ou menos 900, seria o ponto de maior quantidade de terra concentrada, fazendo a rodinha. E logo depois ela já começaria a se quebrar, soltando ali a Índia, soltando também o São Francisco Congo. Esses pedaços, então, bom, vamos terminar mais para frente. Só um detalhe, que aquela movimentação do Crato Amazônico, que inicialmente uma proposta era de que ele colidiria com a Laurência e faria uma rotação de 180 graus, até encaixar aqui entre ela e a Báltica. E também esse é um movimento considerado meio atípico para blocos assim. E também veio a proposta de que a colisão com a Laurência foi outro evento, mas que o Crato Amazônico veio da outra direção para chegar nesse local. Então são aí reconstruções que vão sendo feitas, tentando entender a movimentação entre esses cratos. O Cordani, em 2003, fez um artigo bem interessante, falando sobre a separação do Crato São Francisco da Rodinha, porque até o momento muitas constituições de Rodinha colocavam o Crato São Francisco ou não mencionavam, mas ele ressalta nesse artigo que os dados do Crato São Francisco e outros da África não batem com o da Rodinha. Então, aqui para esse momento, né, 1.1, eles estariam separados pelo oceano. E isso é considerado na reconstituição que a gente mostrou, de fato separado pelo oceano, mas parece que ainda se entende que em algum momento ele encontrou a galera ali, a Laurência e a Amazônia, e depois separou de novo. Mais ou menos da mesma forma que estava antes. Então, a ideia está preservada aqui nessa Constituição, considerando que todo mundo ficou junto ali em 900 milhões de anos. Enfim, vamos para o final. Aqui a gente pode ver que a Laurência está separando da Amazônia, do Crato Amazônico, abertura do Oceano Iapetus aqui. São Francisco Congo, África Oeste e Amazônia já estão juntos, Rio da La Plata, né? E ainda tem um pedaço aqui, Índia, Austrália, que vai se juntar, formando Gondwana. E a Laurência já separada. Vamos virar a Gondwana para ficar mais reconhecível, e está parecido com aquela imagem que a gente viu no começo, né? Então aqui estaria o Crato Amazônico, Congo, Oeste África, pedacinho de São Luís aqui que fica no Brasil, Rio da La Plata. Aí eles juntaram na Gondwana em 500, mais ou menos, né, no começo ali do Cambriano, e ficaram juntos até... Bom, aí vem Pangeia, abertura do Atlântico. Vamos voltar então nessa imagem para fazer uma recapitulação final. Ela é uma reconstituição da Pangeia. Então a gente vê que o pedaço ali de Laurência, Báltica, voltou a encontrar a Crato Amazônico aqui, por outra posição, né, um pouco diferente. E a Gondwana ainda preservada aqui, essa é a Pangeia. E aqui, interessante lembrar o posicionamento daqueles cratos arqueanos que a gente citou lá no começo, aqui no mapa da Pangeia, lembrando que a gente está aqui, né? E provavelmente estava junto de Esclaves e Ingárnia. E o resto é o que a gente já sabe, né? Obrigado. Aqui estão as referências.